Olá, leitor! Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um livro que eu fiz a leitura, que foram Borges em suas próprias palavras. Este livro que eu fiz a leitura pelo meu Kindle, através do celular mesmo. Este livro foi escrito pelo autor Isaac Volpe, e aqui a gente tem as palavras mais utilizadas por Jorge Luiz Borges. Eu estou procurando aqui alguns livros a respeito de Borges para fazer a leitura, visto que eu quero me aprofundar um pouco mais nas obras deste escritor do século XX e que por algum motivo este escritor me chama um pouco a atenção. Então eu estou procurando, baixei aqui alguns livros para que eu pudesse estar fazendo a leitura e eu encontrei então este livro, que na verdade é um livreto, porque possui cerca de 40 páginas, que é Borges em suas próprias palavras. As 100 palavras mais utilizadas pelo escritor argentino Jorge Luiz Borges. Então aqui ficou até mesmo uma reflexão depois que eu fiz a leitura deste livro, que foram... É muito interessante a gente saber quais que foram as palavras mais utilizadas por um escritor. Afinal de contas, pode ser que essas palavras nos deem alusões ou ideias para aquilo que ele estava pensando quando ele utilizou aquelas palavras. Então aqui as palavras, elas compõem as frases que vão compor então o enredo, a novela, o romance, o conto. Então todas essas palavras fazem parte ou fizeram parte, do vocabulário de Borges e também da sua escrita, consequentemente. E aqui a gente tem então o Isaac Volpe, que é o autor então deste livro, falando um pouco pra gente tanto das palavras mais utilizadas por Borges, quanto também a explicação dessas palavras, como que aquelas palavras eram na visão de Borges, como se fosse uma enciclopédia de palavras, um dicionário de Borges. E aqui então a gente tem desde palavras como, por exemplo, sobre o amor, sobre o tempo, sobre o ar, sobre a vida. É como se a gente tivesse, alguns sinônimos. A gente tem então a palavra, por exemplo, amor, que existe o significado lá no dicionário, mas a gente também tem o significado para Borges. Então foi bem assim, divertido até mesmo fazer um pouco da leitura desse livro para entender um pouco sobre como Borges encarava cada circunstância, cada atitude que é denominada por uma certa palavra. E essa palavra, então, ele dava um significado. Dentro do contexto dos seus livros, aquela palavra fazia total sentido para ele, e às vezes o sentido, por exemplo, de tempo para nós pode não ser o sentido de tempo para ele, ou mesmo pode ser o mesmo sentido, mas ele conseguia perscrutar dentro daquela palavra sentidos, comunicações, coisas que estão nas entrelinhas, no subjetivo, que não estão a claras mesmo. Então aqui, por exemplo, a gente tem 100 palavras aqui que o Volpe pegou e destrinchou pra gente, fez ali uma certa explicação do que Borges queria dizer pra gente. E aí eu fiz aqui algumas marcações daquelas que eu mais gostei e vou conversar aqui com vocês. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma tradução livre, porque este livro ele tá em espanhol, então tudo que eu falar aqui é na minha própria tradução, tá? Então, vamos lá. Labirinto. Os labirintos em Borges simbolizam a complexidade do universo, a busca de conhecimento e a inventabilidade do destino. E aí, além dele citar, então, falar as palavras, explicar um pouco a etimologia dentro, de Borges, dentro deste autor, ele vai explicar, então, ele vai dar referências de onde que ele tirou, então, essas referências de como que ele pegou, então, essa associação daquelas palavras dentro da obra de Borges. Então aqui a gente pode perceber que além de escritor, o Volpe também é um leitor assíduo, então, de Borges, justamente por ele ter feito, então, isso. Então vamos lá. Labirinto.
Os labirintos em Borges simbolizam a complexidade do universo, a busca de conhecimento e a inventabilidade do destino. E aqui ele citou os livros O Aleph, O Jardim de Cedros que se bifurcam e O Imortal. Na história, o Volpe disse o seguinte: Borges trata a história como um tecido de relatos e mitos, questionando sua veracidade e destacando sua natureza subjetiva e manipulável. Afinal de contas, né, nós não estávamos lá, né, no momento que aconteceram, então tudo pode ser, né, volúpio aí, e que a gente acaba tendo apenas os resquícios daquilo que as pessoas, historiadores, nos contam. Mas de fato, será que é verdade? Outro diz assim: a vida. A vida na obra de Borges se representa como uma série de enigmas e paradoxos, enfatizando a natureza efêmera e às vezes ilusória da existência. E aí ele vai citar o livro dos seres imaginários. A vida é demasiado pobre para não ser também imortal. Um está amando, está namorando, quando se dá conta de que a outra pessoa é única, em O Aleph. E aí que ele vai falar sobre morte, sobre realidade, sobre infinito. E aí vamos partir para aquilo que nós amamos, que são os livros e as bibliotecas e a literatura. Então aqui ele vai falar sobre essas três variantes. E aí eu vou falar aqui para vocês então. Para Borges, o livro é um universo em si mesmo, um médio para explorar infinitas possibilidades e conhecimentos, e há muito um símbolo do eterno. E aqui ele vai citar a Biblioteca de Babel. De todos os instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvida, o livro. O livro é uma magia portátil única das 7 noites. Sobre a escritura, é como um ato de magia, uma forma de imortalidade e um médio para explorar o infinito. Em O Aleph, ele diz: a escritura é uma memória do mundo. Escrever é prolongar o tempo, é fazê-lo eterno. E aí, sobre a leitura, ele disse: Borges considera a leitura como um diálogo com o infinito, uma forma de viajar e de viver múltiplas vidas. A leitura é uma forma incontável de felicidade, inesgotável. No Aleph, ler é conversar com os mortos nas 7 noites, e cada livro é um espelho onde se reflete o universo. No Aleph também. E sobre a literatura ele vai dizer: Borges vê a literatura como uma forma de conhecimento e prazer para explorar a condição humana. A literatura é a invenção mais profunda do homem. Na literatura está a alma dos povos. Forte essa, né? Está escrita em 7 noites. Pois bem, pessoal, então aqui a gente tem outros significados também. São muitas palavras, afinal de contas são 100 palavras aqui descritas. E outra que eu gostei bastante foi a respeito do espelho e da música e do silêncio. Então ele vai dizer que o espelho é aquilo, né? Vai refletir, a figura do espelho reflete aquilo que está mostrando. Então o espelho tem muito daquilo, né, de autorreflexão, de você refletir a respeito de si mesmo, o que está se passando por dentro, por fora, como que está, né, a vida do leitor, nesse sentido mesmo. E sobre a música, o Jorge Luiz Borges, ele vai discorrer um pouco, que ele vai falar o seguinte: a música é a arquitetura do silêncio. Olha só que interessante essa frase. Eu fiquei pensando nessa frase. O que vocês entenderam sobre essa frase? A música é a arquitetura do silêncio. Que interessante. Será que de tanto silêncio que às vezes há por dentro, as pessoas vão lá e fazem músicas para arquitetar o que está dentro de si mesmas? Fiquei aqui pensando. Me contem nos comentários que eu vou gostar de saber a sua opinião a respeito disso. Pois bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Esse livro tá fresquinho, né, no mercado. Ele ainda, pelo que eu saiba, ainda não possui tradução para o português,
mas ele está disponibilizado apenas na língua espanhola, que inclusive, né, é a língua de Borges. Foi publicado bem recentemente, né, no ano aí de 2023. Está disponibilizado aqui no Kindle até este momento. E eu espero muito que eu tenha contribuído aí, né, para vocês que gostam de Borges ou que querem se aprofundar na obra de Borges, pelo menos um pouquinho, sabe? Ou que querem, né, começar aí a fazer a leitura de Borges. Então, pessoal, a gente se vê aí no nosso próximo vídeo, que eu vou conversar a respeito de algum outro livro.